De acordo com a sua irmã, a Jenny, o Marvin sofreu muito nas mãos do seu pai, que sempre golpeava o filho por qualquer falha que ele cometia, incluindo se ele colocasse, por exemplo, a escova de cabelo no lugar errado, ou então chegasse da escola 1 minuto atrasado. Então o pai do Marvin Gaye tinha uma marcação cerrada, principalmente com ele. Além disso, segundo a sua irmã, o Marvin constantemente provocava o pai. Ele desaparecia nas manhãs de sábado quando era a hora de ir para a igreja, de propósito para irritar o seu pai. A Jenny explicou que o irmão, quando estava entre os 7 e a fase da adolescência, a vida familiar consistia em uma série de chicotadas brutais. O Marvin mais tarde falou sobre isso, ele falou que não era simplesmente que seu pai batia nele, embora isso já fosse ruim o suficiente. Ele disse que, na verdade, quando ele tinha 12 anos, não havia 1 centímetro do seu corpo que não tivesse sido machucado pelo Marvin pai. Ele contou também que o Marvin pai prolongava o sofrimento antes de puni-lo, o fazendo tirar suas roupas e ficar ouvindo a fivela do cinto por bastante tempo antes de receber a punição. Ele sentia que uma parte do seu pai ficava feliz em fazer tudo aquilo. Por causa dessa dinâmica familiar muito problemática, o Marvin e seus irmãos acabavam fazendo xixi na cama com frequência. E com isso, adivinhe, eles apanhavam ainda mais. Ele disse mais tarde também que se não fosse por sua mãe, que sempre estava lá para o consolar com muito amor e carinho e também o elogiar por sua voz, ele teria tirado a própria vida ainda na infância. E parte da criação dos filhos envolvia também fazer com que eles repetissem versículos da Bíblia. E tinha que ser, claro, tudo decorado de cabeça. Se eles errassem, eram surrados. Além disso, ficavam frequentemente sem comida, já que o jejum os aproximaria de Deus, supostamente. Isso de acordo com as crenças do patriarca. A Alberta também era vítima desses comportamentos violentos do seu marido. Com o Marvin, conforme eu falei, o relacionamento era ainda pior com o pai. Desde a concepção, o Marvin pai não aceitava o filho. Ele duvidava que fosse de fato o filho dele. E quando Marvin cresceu, o seu pai chegou a acusá-lo de manter um relacionamento incestuoso com a mãe, com quem era bem mais próximo. Ele descreveu posteriormente que viver na casa do seu pai era semelhante a viver com um rei muito peculiar, mutável, cruel e todo-poderoso. Em meio a todas essas dificuldades, o Marvin desde cedo encontrou refúgio na música, que se tornaria sua válvula de escape e também sua forma de expressão. Aos 4 anos de idade, ele já cantava na igreja onde o seu pai pregava, e às vezes o seu pai até o acompanhava ali no piano, enquanto o Marvin cantava. Ele aprendeu a tocar piano e bateria sozinho, que mostrava que ele tinha, claro, um talento nato e uma versatilidade musical. Mas aquela dinâmica tensa dentro de casa fez com que o Marvin desenvolvesse também um desejo profundo de independência da sua família. Já na escola, ele era conhecido como um menino introspectivo e também muito sensível, que muitas vezes usava o humor e a música para se conectar com seus colegas. Ainda criança, o Marvin também foi exposto a uma variedade muito grande de influências musicais, desde os hinos religiosos da igreja até sons do gospel e também o do WOP, que dominavam as comunidades afro-americanas nessa época. Ele foi encorajado a seguir realmente ali uma carreira musical profissional depois de uma apresentação que ele fez em uma peça escolar. Ele estava com 11 anos nessa época e cantou a música Be My Love. Essa infância marcada por conflitos, repressão e música acabaria moldando Marvin Gaye como artista e também como pessoa. Os seus primeiros anos de vida ensinaram de alguma forma resiliência a ele e também um profundo senso de emoção, e com isso ele ganhou a habilidade de transformar a sua dor em arte. Em sua passagem pelo colegial, o Marvin começou a ouvir do WOP, o ritmo caracterizado por um back vocal harmonioso e suave, muito popular nos anos 40, e na época da sua adolescência ele se juntou a vários grupos musicais desse estilo, incluindo os Jeepers e o DC Tunes. Já o relacionamento dele com o seu pai piorou ainda mais durante a adolescência, já que o seu pai começou a expulsar o Marvin de casa com bastante frequência. E aí, apenas com 17 anos, ele abandonou o ensino médio e se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos, para atuar como aviador básico. Porém, ele ficou bastante decepcionado
porque ele tinha que realizar tarefas domésticas no seu trabalho. Ele então decidiu fingir uma doença mental para ser dispensado das suas funções. O sargento dele também afirmou que o Marvin se recusava a seguir ordens, então não tinha como ele ficar no exército. Após abandonar as forças aéreas em 1957, ele começou finalmente sua carreira musical em vários grupos no estilo que eu citei para vocês. Ele entrou em um grupo bem popular de Washington DC chamado The Markers, porém o início de fato da carreira como cantor veio em 1961, na Motown, onde ele se transformou rapidamente no principal músico da gravadora, estourando vários sucessos entre os anos 60 e 70. No início, antes dele entrar na gravadora, ele se mudou para Detroit e aí ele conseguiu um emprego como baterista dessa gravadora. E conforme eu falei, ele carregou vários traumas e ressentimentos da sua infância conturbada, por causa daqueles ataques de fúria que ele sofria por parte do seu pai. Então, depois que ele entrou para a gravadora, ele decidiu adicionar a letra E ao fim do seu sobrenome, tanto para se distanciar do seu pai, como para evitar também que as pessoas falassem sobre sua sexualidade. E ainda também para imitar um ídolo dele, o Sam Cooke, que havia também acrescentado um E ao final do seu sobrenome. Inicialmente, o Marvin trabalhou como um baterista de sessão, acompanhando diversos artistas da gravadora, porém ele desejava mesmo gravar o seu próprio single na gravadora. Porém, o dono, chamado Berry Gordy, que era também o seu cunhado, tinha receio, porque o Marvin não costumava seguir as ordens que a gravadora queria que ele cumprisse. Ele era bastante insubordinado, essa que é a verdade. E então, a namorada do Marvin da época, que era irmã do Berry, deu uma ajudinha para ele. O nome dela era Anna e foi ela que convenceu o irmão a assinar com o Marvin. O Berry então concordou em deixar que o Marvin gravasse versões pop contemporâneas de baladas românticas, pelo menos para ver se dava certo. E claro, logo de cara o seu talento foi reconhecido. Ele começou a gravar então seus próprios singles, lançando vários hits e fez muito sucesso. Porém, logo a relação do Marvin Gaye com a Motown Records começou a ser repleta de turbulências e também choques de interesses. Ao longo do tempo, foram muitas batalhas travadas entre o interesse da gravadora em fazer produtos comerciais e, por outro lado, a liberdade criativa do Marvin Gaye. Ele queria ser um cantor de músicas românticas, o que por vezes era incompatível com as exigências de fazer produtos mais comerciais para a gravadora. Uma série dos sucessos dele pela Motown foram também duetos com artistas femininas que ele gravou, como por exemplo com a Diana Ross. O primeiro LP do Marvin a aparecer nas listas da Billboard foi o Together, de 1964, que foi na verdade um disco de duetos com a Mary Wells. Porém, a parceria mais popular e memorável do Marvin foi com a Tammy Terrell. Eles se davam muito bem e haviam até rumores de que eles tinham um caso, e eles na verdade atuavam como verdadeiros amantes nas gravações. E de fato, Marvin Gaye às vezes se declarava falando que estava apaixonado por ela. Mas ainda naquele ano, o sucesso dessa parceria foi tragicamente encurtado. Isso aconteceu em 14 de outubro, quando a Tammy acabou desmaiando nos braços do Marvin enquanto eles estavam se apresentando. E aquele, infelizmente, era o primeiro sintoma de um tumor cerebral, que logo em seguida foi diagnosticado por exames. Infelizmente, essa doença debilitou a saúde da Tammy muito rapidamente. A Motown decidiu tentar continuar com as gravações da dupla, porém o problema de saúde da Tammy a impediu de concluir as gravações de estúdio, e a maior parte dos vocais femininos acabaram sendo gravados por outra cantora. Essa doença da Tammy deixou Marvin Gaye em profunda depressão. Ele era muito sensível, e ver a sua parceira daquele jeito, a sua parceira de gravação, doeu muito nele. Em meio a tudo isso, seu casamento com a Anna também estava ruindo. E ele sentia, além disso tudo, que seu trabalho artístico era completamente irrelevante diante das transformações sociais que chacoalhavam os Estados Unidos naquele período. Ao mesmo tempo que Marvin cantava sobre amor e músicas românticas, a música popular norte-americana passava por uma grande revolução nessa época, abordando em suas letras as questões sociais e políticas daqueles anos.
O Marvin desejava ter a sua independência criativa e ele acabou sendo liberado pela Mountain Records para produzir as gravações que ele queria em um outro estúdio. E com isso vieram os hits Baby I Am For Real e Day Bells. Em 16 de março de 1970, a Tammy acabou falecendo em decorrência do tumor cerebral e deixou Marvin ainda mais devastado. Nessa fase entre a doença e a morte dela, o vício que ele já tinha em pó piorou bastante. Durante o funeral dela, é dito que ele estava muito sensível e ele ficava conversando com o corpo da Tammy como se estivesse esperando por uma resposta dela. E depois disso, ele mergulhou em um isolamento. Ele ficou sem se apresentar ao vivo por quase 2 anos. Nessa época, ele contou a amigos próximos que havia pensado até mesmo em deixar a sua carreira musical. E isso foi tão sério que ele tentou ingressar no futebol americano. Ele chegou até mesmo a jogar no Detroit Lions, mas depois ele decidiu seguir com a sua carreira.